meus amores, estou aqui hoje no meu canal Coisas de Zilu para falar com uma pessoa muito importante. A gente vai fazer um bate-bola aqui, muito interessante, muito divertido. E vamos falar das coisas que essa mulher faz. Ela é atriz, apresentadora e ela tem uma fundação aqui em Orlando que vocês não imaginam. A gente vai falar dela. Nada menos do que... Mas antes, espera aí, antes vocês entram aqui, se inscrevam, acionem o sininho para receber notificações do próximo vídeo, que vai vir muita coisa boa por aí. E olha, deixe seu recado, façam perguntas, porque a gente vai responder todas. E eu estou aqui hoje com uma pessoa, olha quem é, gente, nada menos do que Fernanda Pontes. Muito obrigada. Tá feliz? Foi, gente, você não sabe como foi pra essa mulher vir aqui. A gente marcava, desmarcava, deu certo. Deu certo. Ainda bem que eu tenho dois filhos só, né? Se eu tivesse três, a gente ia marcar depois. Eu fiquei preocupada hoje, falei, e se o cachorro dela tiver problema hoje? Aliás, eu sou apaixonada pelo cachorro, sou a Nazaré dos cachorros, aquela louca, né? Vou levar ele pra mim, tanto que aí, ó, quem tá aí do seu lado, ó, já sentiu? Me fala, como foi essa... Eu sei que você fazia novelas, muito jovem, bonita, linda, maravilhosa. Eu acho que você já até trabalhou como modelo. Já, também. Já, né? Apresentadora. Como foi essa coisa de deixar tudo de lado? Depois eu conto pra vocês quem é o esposo dela, tá? Isso é pra mais pra frente. E deixar tudo isso e morar nos Estados Unidos e ser apresentadora da Globo aqui nos Estados Unidos. Pois é, muito louco, né? Porque eu lembro, lá atrás, já tem quase 10 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, e eu não queria vir, Zilu. Não queria vir. Não! Deixar tudo aquilo ali, não queria vir de jeito nenhum, até porque, assim, minha vida é maravilhosa. Eu sou muito apegada aos meus pais, a minha irmã, aos meus tios, enfim, minha família inteira. Mas os filhos já tinham, você tinha uma só quando tava no Brasil? Eu tinha só a Malu na época, que tinha só 2 aninhos de idade. E eu pensava assim, poxa, agora que é a primeira neta dos meus pais, eu vou tirar isso deles, dos almoços de domingo, deles irem pra Niterói, pra casa dos meus pais e tal, da Malu no caso. E aí, o Diogo já viajava muito, já vinha muito para os Estados Unidos a trabalho. E aí eu digo que o Diogo me deu o golpe da barriga. Por quê, gente? Quando eu cheguei aqui, primeiro que ele me enganou, ele falou que íamos ficar só 6 meses. Mas ele veio pra cá, conta por que o Diogo veio pra cá, quem é o Diogo? Não, então, o Diogo já vinha, né, pra trabalhar, enfim, com a televisão, com outros negócios também que ele tinha, né? A família dele sempre foi de televisão. O Diogo é filho do Boni, um super empresário, Diogo Boni. Tenho muito orgulho dele, né? Porque é um cara que realmente se movimenta. Porque se fosse um cara mala também, chato, filhinho de papai, jamais teria casado, porque eu não tenho paciência, tá, gente? Então é um cara que realmente faz. Então é isso que eu gosto, sabe? Que a pessoa chegue junto. Faz discreto, né? Porque ninguém vai falar do Diogo, né? Só quem tá lá no meeting. Eu que ainda falo, marido muso, né? E é legal isso, porque eu acho que isso vem muito da criação e é uma coisa que eu passo pros meus filhos. E a minha mãe sempre falou pra mim, pra minha irmã. Eu tenho uma irmã que é 1 ano só mais nova que eu, então somos muito amigas. E a minha mãe sempre falava, Fernanda, escolha alguém que sempre jogue junto com você, sabe? Tem que ser uma pessoa que realmente lute junto com você, que realmente seja companheiro, né? Que ele vai seguir. Exatamente, junto. E que te admire. Então, eu acho que foi uma das coisas que eu me apaixonei, assim, sabe? Pelo olhar de como ele me olha, de como ele me dá força nas minhas coisas. Mas e te tudo deu o mais. golpe da barriga, né? Me deu o golpe da barriga. E aí, essa história. Mas acabou que foi incrível, por quê? Porque quando ele falou, Fê, a gente vou comprar uma casa nos Estados Unidos. E aí, quando a gente veio pra cá, na verdade, eu vim fazer uma inauguração de uma loja aqui, eu ainda não morava aqui. Esses 3 dias eu olhei 18 casas. E aí eu comprei a casa. Mas eu achava que a casa era pra gente poder passar férias. E aí a primeira coisa, eu sempre tive esse lado muito empreendedora, sabe? desde criança. E a primeira coisa que eu falei pro corretor foi:
como é que eu faço pra alugar essa casa quando eu não estiver aqui? Aí ele falou, não, esse condomínio não aluga casas. Aluga por um ano. Por um ano, por 6 meses. Eu achei muito esquisito aquilo, sabe? Mas na hora eu tava tão louca. Você nem viu que você não tinha comprado uma casa de festa, tinha comprado uma casa. Uma casa, exato, que é que eu moro até hoje, tá, gente? E aí eu achei muito esquisito, mas aí, como eu sou uma pessoa realmente sem noção, que eu digo, eu adoro ser sem noção, porque você estando bem ou você não estando, eu tô sempre feliz. Meu negócio é realizar, sabe? Na alegria ou na tristeza. Exatamente. E fazer bem pros outros. E aí, só que quando eu peguei a chave daqui, eu falei, bom, então eu vou ficar 6 meses aqui. Avisei a emissora, né? Eu já estava reservada para uma novela das 9. Era a primeira novela das 9 que eu ia fazer, estava muito feliz. E aí, quando o dia que eu peguei a chave, que eu pisei para passar os 6 meses, tá, gente? Mas o Diogo estava aqui também com você? Também, a Malu também. Mudamos. Ah, tá. Tá, mudamos. Aí já tinha resolvido essa coisa de mudar. Não, mudamos, mas na minha cabeça eram de 4 a 6 meses que eu ia ficar de férias, não como moradora, nada disso, estudando. Ah, sim. Né? Tanto é que eu fiz tudo direitinho. Eu apliquei meu visto de estudante. Comecei a intensificar o meu inglês e tudo mais. Né? E até porque eu queria muito fazer a Copa do Mundo na época. Ah, tá. Queria muito fazer. Então eu falei, vou intensificar o meu inglês, vou correr atrás disso porque eu quero fazer essa Copa do Mundo. E aí, o que aconteceu? Peguei a chave e descobri que estava grávida do Matheus. Falei, uau, agora. E agora, mudou né? tudo. Mudou tudo. E aí, enfim, eu sou uma pessoa que eu sonho e eu realizo, sabe, Zilu? E aí, uns 2 meses depois de eu estar aqui, ainda um pouco, sem entender nada, e eu realmente, eu acordava, eu sorria e eu chorava. Eu chorava sorrindo. Porque nesse tempo, porque era você muito trabalhava confuso. ou você ficou aqui só como mãe mesmo, esposa? Eu tava, esse tempo, foram o quê? Esse tempo foi rápido, foram 4 meses só. Eu tava grávida ainda do Matheus, né, que eu tinha acabado de descobrir, mas eu tinha descoberto, já tinha 4 meses. Nossa! Então porque eu falava, deve estar atrasada, a menstruação deve estar atrasada, tá tudo certo, sabe? E aí, enfim, aí eu tava sentada um dia vendo televisão, vendo a Globo Internacional, e eu falei, gente, esse programa é legal, mudaria isso, botaria isso pra cá, isso pra lá, enfim, aquela coisa de Fernanda, né? Coisa de diretora também, né? E aí o Diogo passou e falou, olha, até isso que eu queria falar com você. Você vai fazer esse programa, acabei de fechar tudo. Enfim, aí a diretora, na época do canal, era uma pessoa incrível, que eu amava, que eu me apaixonei, que virou uma grande amiga. E aí eu falei, bom, se é pra começar, eu começo logo. Grávida, não então. É Yara, né, que você tá falando. Hã? Não é Yara, não, que você tá falando, né? Não, a diretora era Ramona, na época, lá da Globo Internacional. A Yara, na verdade, ela cuidava da Globo em Miami, né? Isso. E aí, na época, eu falei assim, uau, vou pegar com unhas e dentes, e já tinha me apaixonado em viver também aqui, porque a gente se apaixona em viver aqui, é muito louco, a gente ama o nosso país. Parece que é aquela coisa que você não consegue sair, né? Você enraiza e fica ali. Muito esquisito, viu, gente? Esquisito. Você que pensa em vir, pense antes. Pense antes. E quando você chega aqui, o negócio começa a grudar em você. E é muito louco, porque assim, você ser imigrante é muito difícil, sabe? É difícil para qualquer classe social, é difícil para qualquer pessoa. A gente passa muito perrengue mesmo, mas a gente é muito feliz. Inglês, né? Também. Mas a gente acha que fala inglês, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente acha que fala inglês. E quem não acha, que nem fala, como é que faz? Eu não sei. Mas aqui a gente mora em Orlando, na Flórida, que aqui é uma parte do Brasil nos Estados Unidos, né? A gente ainda não chegou nos Estados Unidos, eu falo isso. E aí, na época, Zilu, eu fui a todos os estabelecimentos brasileiros. Eu queria entender quem era aquele público que estava me assistindo. Quem era aquele público que eu precisava mudar aquele programa e eu precisava encarar aquele desafio que foi me dado e passar para um programa que era jornalístico de entretenimento. Então, eu pegava o Uber, morrendo de medo, eu tenho medo de Uber, gente. Mas enfim, eu tinha que fazer minha pesquisa de campo. Tem Ubers, bom. E aí tinha gente que achava que eu era da imigração, que não reconhecia, né, dos trabalhos que tinha feito no Brasil. Ou tinha gente que abria mesmo, que reconhecia, enfim.
Eu realmente me joguei de cabeça, foram 6 anos à frente do Planeta Brasil. Eu ganhei 16 prêmios. Conta aí desses prêmios. Ganhei 16 prêmios, né, ali. Conheci muita gente, foram mais de 5.000 entrevistas. Gente pra caramba em todos os Estados Unidos, né, onde eu gravava. E você gravava pessoas comuns ou você não quer dizer que são diferentes, mas são pessoas Não eram pessoas famosas. Não, né? Não, algumas famosas que passavam, que viviam e tal, que tinham a ver, a gente entrevistava também. Eu amava aquelas pessoas que já viviam aqui há muito tempo, que tinham histórias fantásticas. Porque todo imigrante tem uma história para contar. Sim, todos. De dificuldade, de superação, de tudo, né? Sim, a cada entrevista eu ia me identificando, sabe? E eu ia pegando... Isso com o barrigão aqui, né? Não, barriguinha aqui, né? Não. Porque se descobriu a com 4 barriga, meses, a barriga deve ter ficado aqui. Foi. E eu saí quando eu fui ter o Matheus, eu saí da casa do entrevistado e fui pra maternidade. Que eu comecei a sentir a contração ali. Era uma matéria com um jogador de futebol até, que tava vivendo aqui com a família. E eu lembro que eu dei um chute na bola. E eu comecei a passar mal. Aí eu ia, descansava no sofá, assim, gostoso igual esse. Aí ia, descansava, falava, vamos, voltamos. Muito doida. Mas, enfim, eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre gostei... Mas fugir um pouco do assunto, depois você volta no assunto. Que a gente é assim, né? A gente vai, volta, tudo. Uma loucura. Mas você teve dificuldade ou teve medo, alguma coisa, de ter esse filho aqui? Não. O meu parto da Malu foi muito complicado no Brasil. Mas muito complicado mesmo, assim. Eu quase morri no pós-parto dela. Nossa. Sabe? Eu tive hemorragia, então eu tive que voltar depois de 4 meses para poder fazer uma outra cirurgia. Nossa. E na época ela adiantou 20 dias, o meu médico não estava. O meu médico estava viajando. Nossa. Então eu entrei naquela sala de cirurgia sem saber quem que ia fazer o meu parto. Então foi muito louco o meu parto lá. Então aqui eu não tinha nada a perder, não tinha medo mais. Mas eu encontrei, né? Eu digo que na minha vida eu tenho uma fé tão grande, que as pessoas que chegam até mim, aquelas que ficam e que passam na minha vida, são pessoas muito especiais. Não é porque você tem essa energia do bem, essa energia positiva, e isso traz pra você coisas boas. E aí eu encontrei essa médica, Zilu, que é uma brasileira, obstetra, que foi incrível, mas só que era muito engraçado, porque ela falava assim, Fernanda, eu vou pra Copa do Mundo. Lembra da Copa do Mundo que eu falei lá atrás? Vocês lembram? Vocês estão confusos não, né? E aí eu falei, Wendy, você vai fazer meu parto. Ela falou, Fernanda, eu não vou fazer seu parto, porque eu vou estar no Brasil na Copa do Mundo. Nossa! E aí eu sabia que se eu tivesse o Matheus entre o dia X e o dia Y, ela ia fazer o meu parto. Aí você ficava torcendo para que fosse. Sim. Né? E a Malu nasceu de 37 semanas e 2 dias. Quando deu 37 semanas e a minha mãe chegou, meu pai não veio, que ele tinha pânico de avião, depois tratou, porque a gente faz tudo por netos, né? Você sabe. E aí, enfim, quando a minha mãe, a minha irmã e a minha madrinha chegaram, eu falei, agora pode nascer. Então eu fiz tudo pra ele nascer. Eu caminhava, joguei a bola lá na gravação. Deu um chute na bola, e aí eu liguei pra ela, pra médica. E ela tava aqui ainda? Tava, sabe? Tinha data lá, né? Aí deu 37 semanas e 2 dias. Eu falei, é hoje. E aí, na época também, o meu sogro não conseguiu chegar a tempo, tadinho, chegou no dia seguinte, mas meu cunhado já estava aqui, minha cunhada também já estava aqui. Então, praticamente a família inteira já estava aqui. E aí eu falei, bom, beleza, a hora é essa. Aí liguei pra ela, de manhã eu fui na médica, já tava com 1 de dilatação, e eu sabia que minha dilatação era rápida, e aí eu falei, bom, vou me movimentar. E ela falou, Fernanda, coloca a perna pra cima. Aí eu digo, e aí, o que ela falou? Ela falou pra eu caminhar bastante. Aí ele falou, como caminhar bastante? Eu falei, você é louca? Vai nascer antes do tempo. Eu falei, ela tinha falado o contrário, né? Óbvio que ela falou o contrário. Mas eu ia passar por aquilo de novo, né? Você sabe, tem 3 filhos. Aquele momento, acho que o momento que a gente tem, né? Era o meu segundo filho. Eu tive um parto tão traumatizante, assim, da Malu, que eu fui de parto normal a cesárea, numa loucura, numa confusão. E o meu pós-parto depois... O primeiro foi cesárea? Foi cesárea. E teve o segundo normal? Não, o segundo foi cesárea também, porque como ele era
ele não era uma gravidez de risco, mas ele era um parto de risco. Ah, tá. Né? Tanto que na época, quando eu fui, a única coisa que eu só tive medo de uma coisa. Quando eu assinei um papel que eles pediram para eu assinar um documento se salvava o Matheus ou a mãe pelo meu histórico. Nossa! Então você passou por isso. ali eu respirei, eu senti medo na hora, mas eu falei, Deus é muito poderoso na minha vida. Eu tenho uma conexão muito grande mesmo, sem precisar de Wi-Fi, de nada. De nada, né? Isso que é importante. E eu falei, agora vamos. Porque se eu cheguei até aqui, sabe? Vai ser uma etapa que eu vou pular. Vai ser uma etapa e vai dar tudo certo, vai ser muito lindo o meu parto, vai ser incrível. E realmente, ali eu virei uma leoa, sabe? Eu digo que a gravidez e o parto da Malu, eles me transformaram, a Fernanda, muito. Mas o do Matheus foi uma revolução na minha vida. Porque eu acho que eu me vi num país diferente, com uma vida profissional onde era a minha hora ali. Então, eu acho que eu consegui enxergar coisas que eu nunca tinha enxergado, sabe? E eu passei de menina para mulher mesmo. Amadureceu naquele momento. Você amadureci muito, porque eu sempre tive minha mãe muito presente na minha vida. Então, estava presente naquela hora também, né? Tava. E é mesmo assim, né? Naquela época, eu acho que eu tinha 30, 31 e... Sou ruim de data, tá, gente? Mas acho que era isso. 30, 31, 32, mas com tanta data na cabeça, não dá pra ficar... E na época eu sofri muito, assim, dessa distância da minha mãe. Mas eu tive que amadurecer. Porque eu era aquela que qualquer perrengue... Mãe, faz isso aí, sabe? Pra mim, não sei o quê. Então, eu amadureci muito, sabe? Isso acontece quando a gente vem pra cá, né? Tem que amadurecer a gente amadurece, mas continua cuidando da pele, gente. Cuidar do corpo, olha como é magrinha, a mulher magrinha, tudo no lugar. Mas foi bom, sabe? Hoje eu olho pra trás, tanto que o Diogo fala, a Fernanda tem um dia na cidade de Orlando, mas quem deveria ter sou eu. É verdade, conta aí esse negócio de ter um dia na cidade de Orlando. Isso é muito louco, sabe? Muito louco porque, assim, pra nós brasileiros, né, a gente não tá acostumado com essas grandes condecorações, sabe? O americano, que ele é muito barrista, né? Ele é muito patriota. Muito patriota. Tudo é pra eles. É verdade. E aí, na época, quando eu tava num evento e o prefeito subiu ao palco com uma proclamação que nem americanos ganham essa proclamação, sabe? E quando ele falou... Eu juro pra você, eu fiquei muda. Você consegue me imaginar muda? Não. Jamais. Fiquei sem voz, gente. Eu fiquei sem voz. E aí, quando eu fiquei, tipo, sem voz, na hora, e o Diogo falava, Fernanda, você tem noção do que eles estão te dando? É uma proclamação com o seu dia na cidade, sabe? Muito doido, assim, né? E aí eu pensei... Cara, eu vou fazer valer isso daqui pra frente. Foi daí que surgiu a ideia de abrir a fundação. Foi, Zilu, foi. É lindo. Aliás, eu vou te falar, viu? Claro que eu quero ir. E foi muito lindo, assim. Eu lembro quero fazer parte, quero estar lá participando. Você vai gostar. Você vai gostar certeza. Porque você é das nossas. Gente que faz. Aliás, gente, antes de eu falar da fundação, eu tenho que falar um pouquinho. Que eu, quando assisti o filme, né, Os Dois Filhos de Francisco... eu me apaixonei por você. Ai, obrigada. E o filme, né? As pessoas se apaixonaram pela música, pela dupla e tal. Eu falo, cara, é pior do que aquilo. Aquilo ali eu me apaixonei por você e eu me identifiquei muito, sabe? Naquele momento que eu tava assistindo, eu falei, cara, que mulher é essa que carrega os filhos, sabe? Que vai, que batalha pela família. Eu acho que isso tá na gente, né? Não tem jeito, ninguém muda, ninguém molda. E eu queria te dizer isso, que eu me identifiquei muito, sabe? Muito mesmo naquele momento. E eu fico até emocionada, porque eu acho que quando a gente vê mulheres, sabe, como você mesmo. A gente tem que, como eu falo sempre, a gente tem que fazer acontecer e correr atrás, não depender de ninguém, não. E eu fico feliz, sabe? Fico muito feliz mesmo, assim. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui com você, ver você brilhar, sabe? Gente, ela é incrível mesmo, eu tô aprendendo, tá? Ela é incrível mesmo. É poderosa. Eu tô aqui pensando, meu Deus, como entrevistar uma pessoa que tira de letra. Ficou 6 anos entrevistando esse povo tudo da Flórida. E aí eu lembro que eu tava, né, voltando pra fundação, eu lembro que eu tava dentro do gabinete da embaixadora do Brasil em Boston.
E ela falou, Fê, por que você não cria? Você é madrinha de tantas ONGs aqui nos Estados Unidos. Você não quer criar algo seu? Aí eu falei, caramba, como vai ser isso? Porque assim, eu não sou uma pessoa do terceiro setor, né? Eu não tenho ideia como faz, apesar de, desde 11 anos de idade, eu faço isso. Eu lembro que eu morava no subúrbio de Niterói, numa vila de 40 casas, e os meus pais, Lu, eles sempre investiram muito em educação. Minha e da minha irmã, sempre em educação, em cultura. Eu estudava nas melhores... É um bem maior que você pode deixar para a vida inteira para os filhos, né? Não, e eu não lembro é dinheiro que paga isso. É verdade. Eu lembro que teve uma vez que o meu pai falou assim, Fernanda, a gente vai se mudar da casa 36 para 35, na mesma vila. E a 35, putz, ela tinha 3 andares, era incrível, sabe? Era o sonho de consumo do subúrbio de Niterói, gente. E aí, o meu sonho era ter uma casa com piscina. E meu pai falou, Fê, eu vou construir uma piscina. Não é a casa não tem, mas eu vou construir. Mas é aquela piscina Tony, sabe? Aquela piscina Tony de plástico, gente, sabe? Era aquilo. Ela pronta, vem, faz o buraco e enterra ela ali. Mas era a minha piscina, né? E eu falei pra ele, pai, eu não quero a piscina. Eu quero fazer uma biblioteca no terraço, para que as crianças possam começar e ter as mesmas oportunidades. Eu tinha 11 anos e eu tinha, como eu sempre gostei de falar, a minha vizinha era professora do estado, então ela me doou todos os livros de Monteiro Lobato, Machado de Assis e tal, e assim eu fui fazendo a biblioteca, bombou, e aí foi além da vila, tudo na sua casa. Foi, e aí eu tive que fechar, né, porque minha mãe falou, Fernanda, tem condição, as pessoas estão entrando e saindo, casa, os vizinhos estão reclamando, né? Mas aí assim sempre foi a minha vida, sabe, Zilu? Eu sempre tava... eu fiz muito comercial, né? Você falou, né? Quando eu fiz muito comercial como modelo ali, nunca, né? Fui modelo de passarela, até porque eu não tenho nem altura pra isso. Modelo existe em várias categorias. Mas eu fiz muito comercial. E era onde eu ganhava o meu dinheiro mesmo, assim, onde eu comprei o meu primeiro carro, né? Onde eu podia proporcionar coisas muito legais pros meus pais também. E eu sempre destinava o meu cachê, mesmo que ele fosse, tipo, muito pequeno, eu sempre dava para crianças, eu sempre ia movimentando. E aí, quando eu trabalhei na TV Globinho, a Globo me botou para fazer muita coisa. Eu sempre estava também no Criança Esperança, enfim. Aí, quando eu cheguei aqui, eu realmente tinha isso já dentro de mim. Só que quando veio... Exatamente. O gatilho, né? E aí, enfim, quando o Planeta Brasil ele terminou, eu falei, bom, agora é a minha hora de realizar as coisas que eu sempre quis realizar. E eu sabia que eu tinha um break de 1 ano antes de começar e iniciar um outro trabalho. Então, nesse 1 ano, eu fui voluntária de todas as fundações, grandes fundações americanas, voluntária mesmo, assim, sabe? Colocava a mão na massa. Que te dava também uma experiência, né? Pra você eu ia estudando, eu ia vendo, eu coloquei a IFIU burocraticamente, porque aqui, gente, é um bando de licenças que você tem que tirar disso, daquilo. É isso que eu falo, o problema aqui não é você fazer a coisa funcionar, é você tirar a documentação. Sim, e aí eu me preocupei com isso. E, enfim, tive muita sorte de ter pessoas incríveis ao meu lado, me ajudando ali, tudo, vendo toda essa burocracia. E logo depois, é tudo muito certo e sem programar, sabe? E sempre foi assim a minha vida. E dá certo, né? E dá certo. E aí, só que o que aconteceu? Quando eu falei, bom, burocraticamente tudo certo, agora vamos nessa. Veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, a vice-prefeita de Newark me pediu uma live para ajudar os brasileiros. Aí eu fiz a live com ela. E aquilo foi o momento mais incrível, porque o meu Instagram virou um classificados e os brasileiros perguntavam, Fernanda, você não vai ajudar aqui em Orlando? Como vai ser? Não sei o quê. E aí, Zilu, eu lembro que eu tava assim, fazendo a live, quando eu levantei a minha cabeça, eu vi a minha piscina. Da minha casa hoje. E aí eu falei, uau, como Deus foi tão maravilhoso comigo. Fernanda, você não pode ficar nessa pandemia de mãos atadas, de frente para essa piscina, porque você nunca foi assim. E aí foi quando eu dei o start, realmente no meio de uma pandemia. A gente distribuía todas as sextas-feiras mais de 70 toneladas de comida e assim nasceu o Food Drive. Hoje a IFIU são 6 programas recorrentes dentro da fundação, com time de futebol, com a educação também ali, né? A gente tem o Back to School, onde a gente vai distribuir agora, né, esse mês,
mais de 2.000 kits escolares em Boston, em Newark, em Miami, em Orlando. É uma potência mesmo a fundação e a gente já dá assistência a mais de 60 mil famílias. Nossa. Uma loucura. Uma loucura saudável. 60 mil famílias. 60 mil famílias. É isso que eu estava até comentando com você, a gente estava batendo um papo. A gente não imagina que, como o governo americano, ele dá muito suporte para as pessoas necessitadas. E eu não imaginava que existia tanta gente com tanto problema, necessitados, que precisam de ajuda e que aí surgem esses anjos como você, né? Não, é muito louco, porque a gente vive aqui, né, nos Estados Unidos você e quem vive outro mundo paralelo, né? Exatamente. E olha como eu falei pra você, né? Eu entrevistei mais de 5.000 imigrantes. Então, você vê que tudo na vida tem um propósito mesmo, sabe? Porque eu olhava pra trás, lá no começo, como eu falei pra você, que eu não queria vir, e eu olhava diversas vezes e falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Agora você sabe o que você foi fazer. E era muito louco, porque eu sabia que não era televisão. Sabe? Apesar de eu amar a televisão, vou voltar, gente, a fazer um programa novo e tal. Amo contar histórias, amo, né, enfim, trabalhar com o meu ofício. Mas na época eu falava assim, não é televisão que eu vim fazer, porque a televisão já fazia no Brasil. Exato. Sabe? Apesar que sou muito grata, né? Mudou muito a minha história fazer o Planeta Brasil. Mas hoje eu vejo que era todo um propósito. Por quê? Porque na época que eu entrevistava as pessoas, eu saí completamente da bolha do país de primeiro mundo, onde todo mundo, quando você mora nos Estados Unidos, todo mundo acha que você é rico, milionário, que você vive nos Estados Unidos. E não é, gente. Pessoas ralam muito, muito mesmo. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro, é isso aí. E eu já entrevistei gente que dividia não quarto, mas cama. Então, aquilo ali foi um aprendizado para eu ver que tinha real necessidade, sim. E que tem brasileiros e tem americanos e hispanos que também passam necessidades. É uma pobreza, óbvio, completamente diferente do nosso país, né? E é aquilo, muita gente fala, mas Fernanda, você é brasileira, você não faz pelo Brasil, eu faço pelos brasileiros que vivem aqui. Eu vivo aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a IFU, ela foi fundada e criada para ajudar aqui nos Estados Unidos os brasileiros, os hispanos e também, por que não, os americanos, já que eles dão tantas coisas incríveis pra gente. Então, eu acho que se a gente pensar em fazer um pouco, né, no nosso meio que a gente vive, a gente consegue transformar. Claro. Então, foi assim que eu conduzi a IFU, fazendo a minha volta e expandindo. Quem sabe um dia eu também não chegue com a IFU no Brasil, mas hoje o foco é realmente aqui. Então, são 3 anos incríveis, assim. Eu acho que quando você faz o bem, quando você está ajudando e buscando, o prazer é nosso. Sim. Eu me sinto assim. Quando eu posso ajudar alguém ou eu posso fazer alguma coisa pelo próximo, eu fico mais feliz do que ser ajudada. Me sinto muito melhor. Você sabe que muita gente fala isso, né? Dos nossos voluntários. Todo mundo fala, ai, Fê, eu vim hoje aqui, nossa, eu tô saindo tão bem, tão leve. E uma coisa, Zilu, todas as distribuições da IFU, todas são pautadas em experiência. O que é isso, Fernanda? Tem DJ. Por quê? Porque as pessoas precisam ser recebidas da melhor forma possível. Exato. Então, eu falo, gente, a gente não faz caridade, a gente faz solidariedade. E é assim que a IFU é. Ela é alegria, ela é amor. E essa busca da arrecadação para a ONG, você acha que você, vindo de onde você veio, sendo casada com uma pessoa que tem um nome muito forte, isso te ajudou ou não? Eu acho que o que ajudou, na verdade, aqui, foi a história que eu realmente conduzi, sabe? Porque hoje, até o Diogo fala, né? Uau, hoje eu sou conhecido como o marido da Fernanda. Com certeza. Ele fala, gente, eu sempre fui o filho do Boni, o marido da Fernanda, agora eu sou o pai da Malu e do Matheus. E marido da Fernanda. Então, eu acho assim, Zilu, eu sempre pautei a minha vida, né, com muita credibilidade, muito séria, sabe, nas coisas que a gente faz. Tanto é que na fundação a gente tem um selo de transparência onde só 0,1% de mais de 1 milhão de fundações tem.
Então, Nossa. a IFIU tem esse selo, dado pelo governo americano. Então, eu acho que o que me ajudou nessa história toda foi O seu trabalho. o meu trabalho, eu acho a transparência, sabe? De ser quem eu sou mesmo, porque eu não tenho vergonha nenhuma de uma coisa falar. nata em você, né? E quem te vê assim, por aí, ninguém imagina, né? E eu acho que, assim, é óbvio, né, que o Diogo tem um ciclo de amizades, de empresários que ele conhece, e isso ajuda muito, sempre Lógico, ajudou. sempre abre as portas mais, né, do que eu conheci, normal. imagina, em almoços, em jantares, dentro da casa do meu sogro, pessoas que eu nunca imaginei conhecer tão de perto, sabe? Então, mas naquele momento, as pessoas me conheciam como eu era. Tanto é que tem uma história muito engraçada. Quando eu fui fazer uma série do Daniel Filho, que eu pedi à secretária dele, eu falei, Carmen, entrega aqui esse DVD. Imagina, na época era DVD. Eu falei, 10 anos, né? 12 anos atrás. Aí eu falei, Carmen, entrega esse DVD aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, tá, mas eu vou falar então que você... É na hora do bolo, porque eles são muito amigos. Falei, não, Carmen, pelo amor de Deus, não fala nada. Eu sempre fiz as minhas coisas sem precisar pedir nada de ajuda pra ninguém. E eu gostaria de continuar fazendo a mesma coisa, né? E aí, na época, ele não sabia de nada. Eu namorava o Diogo. A gente já ia casar, já tava com o casamento marcado, mas eu namorava ele. E aí, ok. Aí, ela falou, olha, Fernanda, então tudo bem, por sua conta e risco. Né? Lógico, a gente sabe que ia ajudar, ia me ajudar, gente. Lógico. Né? E assim, nem mais, nem menos, porque eu sabia do meu trabalho, eu já tinha feito várias coisas, eu sabia que eu fazia bem o que eu estava ali me propondo a fazer. Mas eu pedi que não falasse nada. Aí eu passei, tipo, ele gostou do meu trabalho, fui na leitura e era incrível, era um episódio que tinha a Angélica, o Luciano Huck, era um episódio onde tinham só 5 atores. E eu era uma das 5, eu tinha acabado de fazer a TV Globinho na época, e eu queria voltar também a atuar, então foi uma oportunidade incrível para mim. Aí eu fui na primeira leitura, fui nas gravações, no último dia de gravação tinha um jantar na casa do meu sogro. Quando eu abri a porta, né, a gente morava no mesmo prédio no Brasil, e aí quando eu abri a porta, entrei, quem eu dei de cara? Daniel Filho. E aí era com ele que você... Não, era o meu diretor, eu gravei com ele de manhã. Aí ele olhou pra minha cara e falou, Fernanda, bonequinha, ele falava bonequinha, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, vem prestigiar o jantar do meu sogro. Ele, seu sogro? Como assim? Eu falei, eu vou casar com o Diogo, então bom, que são melhores amigos. Ele, e você nunca me falou isso? Ninguém nunca me falou isso? Como assim? E foi isso, sabe? Ele foi saber no último dia de gravação. Então, eu acho que eu sempre pautei, eu nunca deixei as oportunidades passar. Assim, sabe? Nunca. E quando passavam, vinha até a mim, eu fazia o meu melhor. Então, eu acho que é isso que as pessoas viam, sabe? Que eu pegava o teu talento, mesmo. o teu esforço, né? Tudo, isso tudo conta. Então, eu acho que tudo isso fez da IFIU ser um sucesso hoje, né? E o propósito que a gente fez, sabe, Zilu? E eu sempre pautei a minha vida com amor e com alegria. Eu acho que o grande segredo da nossa vida é a gente nunca colocar o dinheiro em primeiro lugar. Não. E é o que eu falo para muitos dos jovens que vão fazer os trabalhos sociais na IFIU, sabe? Nunca coloque... o dinheiro é importante, claro. consequência, o boleto chega para todo mundo, tá, gente? Chega para mim, chega para Zilu, chega para Bilu também, chega para todo mundo. Mas eu acho que tem que ser consequência, sabe? Eu acho que se as pessoas souberem, se elas levarem mais amor naquilo que elas fazem, a coisa flui e flui. E até quem vem para atrapalhar nos ajuda. Essa coisa dessa mulher empreendedora, apresentadora, esposa, mãe, que eu sei que você é mãe de adolescente, e com essa energia toda, como você explica isso? É fazer o que gosta, é estar de bem com a vida, nenhum momento assim você dá aquela, acho que eu não quero mais isso, não quero mais ser nada disso. Já aconteceu isso? Já. Mas eu tenho uma fé tão grande, mas tão grande, que todas as vezes que eu me senti, tipo... Ai, que lindo.
triste, sabe? Eu também tenho, assim, né? A gente tem as nossas fraquezas. E mãe, né? Sempre. Agora mesmo, você acabou de passar por uma situação constrangedora com a tua filha. Sim. Que não então, é fácil. assim, eu cheguei a ter um princípio de crise de pânico por estafa mesmo, sabe? Já. Então, assim, mas todas as vezes que eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus, primeiro por estar viva com saúde, né? Porque depois de Deus tudo que na acho frente de tudo, que né? o mundo passou, a gente tem que ser grata mesmo. E todas as vezes que eu olho e falo, ai, gente, acho que eu queria isso, queria aquilo, ou fico desanimada por alguma situação, eu lembro que tem um ser lá em cima que fez tantas coisas pela minha vida. Você tá aqui não é por acaso. Exatamente. Que eu levanto, venho e dou um grito, gente. Faço Então quem trabalha comigo sabe. Ela chegou assim, tá, gente? Ela chegou aqui na porta, oi, Fernanda, ela E é incrível, porque às vezes eu vejo meu filho, né, que tem só 9 anos, do quarto dele, e eu tô no escritório, aí do nada eu vejo um grito assim, aí eu falo, pegou. Sou eu. Sabe? Não é ele fazendo. Não, mas aí você se vê nele, né? Me vejo nele. Então, eu acho que é isso, sabe, Zilu? É óbvio que tem dias, né, gente? É óbvio que tem dia que a gente acorda, fala, ai, tô feia, não quero, né? A gente que tá sempre querendo... Não devia ter nem espelho pra gente se olhar, né? Agora, e às vezes se triste. sentir feio, acho que é difícil, né? Mas eu acho que eu não sei. Eu acho que depois que eu fiz 40 anos, né? Eu vou fazer 42. Eu não sei. Menina. Eu peguei uma coisa dentro de mim e eu entendi que a gente tem que ser o que a gente é, sabe? E eu acho que quando eu conheci o Diogo, eu prometi pra mim mesma, é engraçado. Ele é assim também? Não, ele é mais calmo, senão ninguém vai aguentar. Bem mais calmo. Aí depois fala que os opostos se atraem, né? Eu acho que se atrai. Se atrai. O Eric Johnson fala que é incrível o que o Eric fala. Que ele fala, a gente fala assim, Diogo, e aí, vamos? Aí vem a Fernanda e fala, tô saindo, tô te esperando lá na porta, tá? Essa é a Fernanda. E é legal, sabe, Zilu, porque eu lembro que a minha preparadora na época, né, pra texto, novela, enfim, uma pessoa incrível, a Leila Mendes, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Quando eu estava preparando um texto, acho que era eu não lembro qual era o trabalho, e eu falei pra ela, eu estava começando a namorar o Diogo. E eu falei, Leila, e ela conhecia bem a família do Diogo. Você casou bem novinha, né? Não, eu casei, eu já tinha 29 anos. Não era tão novinha assim, não. Não, mas o quê? Você tá com 12 anos de casada? Isso aí. 12, 13, sou ruim, viu, gente? O Diogo sabe. Ela tem uma filha de 12 anos. É isso aí, 13 anos de casada e a gente ficou 1 ano juntos, né? De namoro, e ele me pediu em casamento com 4 meses. E eu lembro que eu falei, Leila, eu acho que isso não vai dar certo, porque são mundos muito diferentes. E ela falou, Fernanda, você tá levando, não só pro Diogo, mas eu acho que para todos eles, uma alegria e uma verdade que você carrega no seu coração, que eu acho que vai ser um aprendizado incrível. Então, não desista. Continua, se você realmente ama, como a gente sabe, como você é, né? Quando você ama mesmo. Então, não desista. Vá em frente, porque dinheiro nenhum vai comprar a alegria que você leva nos lugares que você entra. Com certeza. E essa coisa de você ser assim, pra cima, e ele totalmente uma pessoa mais, vamos dizer, recatada, né? Ele é muito recatado, aquela coisa mais formal. Tem alguma história engraçada que você já fez ele passar? Várias, o Diogo, ele é muito divertido. Só que ele é muito engraçado. Só que o Diogo é aquela pessoa que ele primeiro analisa o lugar. Olha, aí quando ele pega intimidade, ele é uma pessoa incrível. Mas eu já cheguei causando na vida do Diogo. Por quê? Quando eu conheci o Diogo, eu conheci ele numa gravação de um DVD do Eric Johnson. Né? O Eric ia fazer uma peça, ia gravar, e na época eu estava na TV Globinho,
E era o meu diretor, né, na época, que ia gravar também o DVD dele, e eu fui. Eu gostava muito do Hélio, o Hélio conhecia meus o Hélio pais. É uma pessoa maravilhosa, sim. Né? Um E eu falei, bom, eu vou. Caiu um temporal, Zilu, um temporal no Rio de Janeiro, tudo alagado. E as minhas amigas falavam assim, ai, Fernanda, você é louca, o que você vai fazer lá, sabe? Falei, eu vou, meu amigo, eu vou prestigiar. E aí, eu sempre fui assim, né, de querer estar nas coisas, torcer pelos amigos, ajudar e tal. E eu fui. E aí eu lembrei de uma que nem era tão minha amiga assim, sabe? E na época ela tava solteira e tal, e topava tudo, e eu falei, vou chamar ela. Aí liguei e chamei e falei, olha, só que eu já tô na porta da sua casa. Ela falou, já tô pronta lá embaixo, sabe? E foi comigo. Quando eu cheguei lá, ela falou, ai, tem uns amigos meus ali. Eu falei, então eu vou comprar uma pipoca e vou lá depois te encontrar com seus amigos. Aí eu fui comprar uma pipoca. No que eu comprei a pipoca, no que eu virei... Gente, parecia história de filme. No que eu virei, bateu olho com olho... E eu falei, meu pai do céu... Eu tava ali também, na pipoca. Não, ele tava com um grupo de amigos dessa amiga. Olha que louco. Então, ele era lá da roda... Da roda dela, que ela te apresentar. Na roda onde ela tava. E foi a última amiga que eu chamei pra ir, sabe? Que nem era tão amiga assim. E aí, eu virei assim, e o meu olho bateu com o dele, me deu um frio na barriga. Aí eu falei, Fernanda, pelo amor de Deus, você deve estar muito carente. Porque nunca nem ouvi a voz desse menino. E eu tinha acabado um relacionamento, acho que de 8 anos. Nossa. Então eu tava naquela fase assim, vou olhar pelo meu trabalho, vou viver, sabe? E aí... Eu senti um frio na barriga, comecei a comer a pipoca, fiquei sem fala. E as duas que estavam saíram, ficou eu olhando pra ele. E aí eu falei, oi, tudo bem? Como é que é seu nome mesmo? Aí ele falou, Diogo. Eu falei, Fernanda, você quer uma pipoca? Ele falou, bom, se tivesse, né, eu até gostaria. Eu já tinha comido a pipoca inteira. Aí, pra completar... Eu, na época, tinha assinado o contrato, não sei se você lembra do Blog Log, da Globo.com, que era um fenômeno. Você só entrava se você fosse convidada. Exato. E o Diogo, na época, era o dono do Blog Log. Mas você nem imaginava. Não, nem imaginava, imagina. Mas nesse dia eu tinha assinado o contrato do Blog Log. E eu batalhei, viu, gente, pra entrar nesse blog. E aí, eu virei, era o meu primeiro post, lancei minha maquininha super humilde da minha bolsa e falei, gente, junta aqui, porque eu vou fazer uma foto, meu primeiro post é sobre... Ele junto? Falei, minha primeira foto vai ser do post do Hélio e tal, para um blog, óbvio que vocês conhecem, né, o Blog Log, porque é um blog incrível, o máximo, só tem gente bacana nesse blog, eu vou colocar essa foto lá, tudo bem pra vocês? Eles começaram a rir. Eu sabia, só você. Aí eu falei, gente, palhaçada. Aí eu, com o meu jeito de ser, virei e falei assim... Aí a minha amiga me catucando. Aí eu falei, olha aqui, primeiro para de me catucar, porque eu não tô entendendo pra que tá me catucando. E segundo, o que vocês dois aí estão rindo, né? O amigo dele e ele. Aí eu falei, eu não tô entendendo, o que vocês estão rindo? Ainda vou colocar, vocês deviam me agradecer, porque eu vou botar vocês num blog muito legal. Mas tudo bem, vocês não querem? Toma aqui. Dei a minha máquina na mão dele e falei, então tira você uma foto, você tem cara que tira foto bem? Tira uma foto minha, que o meu post vai ser eu fazendo, não vou botar vocês mais não. Aí a minha amiga virou e falou, Fernanda, o Diogo é o dono do Blog Log. Gente, olha, eu não sabia. Pode ser comigo inteiro. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E aí... Eu falei, então vem você junto que eu já vou começar esse meu post. Você não perdeu a chance, né? E aí... E ele fez a foto junto? Não, ele fez a foto. E aí, pra complementar ainda, quando eu soube... aí eu primeiro sabia que ele era o dono do Blog Log, mas pra mim ele era o dono do Blog Log, ok. E sabia que ele era da família do blog. E aí, pra completar, o meu diretor, na época da TV Globinho, era o irmão dele. E aí eu falei, ai, gente, isso não vai dar certo. Conclusão da história, eu fugi do Diogo 10 dias. Mentira. Ele me chamava pra jantar e eu falava, quem vai? Então ia ele e uma caravana sempre. Entendi. Porque eu tava sozinha gostando. Com ele eu não vou. Eu falei, sozinha com esse homem não vou ficar não, porque não vai dar certo, sabe? Aí um belo dia ele falou assim, você tá onde? Aí eu falei, tô na igreja. E aí eu falei, pronto, agora ele vai achar que eu sou bem louca mesmo, que eu tava na igreja. Né? E era a igreja fervorosa, bem louca, na época que eu ia na igreja. Eu falei, agora ele vai desistir de mim. E aí ele falou, então tô indo te buscar.
E já eram 10 dias, sabe? Eu já tava gostando dele, vi que ele era uma pessoa legal e tudo mais. Eu falei, eu vou viver isso, se der certo, deu, se não der, não deu. E ali tava... E aí, você nem pronto. imaginava, né? Que hoje é o pai dos seus filhos. E aí entrei no carro, a gente foi jantar, e na volta, aí eu dei um beijo nele, pronto. Nada é premeditado, E aí dei um Tudo beijo acontece. nele, era na sexta-feira, e no domingo eu fui apresentada a toda a família como namorada já num almoço que eu não me mexia, gente. Eu imagino. Porque eu sou tão desastrada, era tanto copo bonito, era tanta coisa, era tanto prato, era tanto tudo, que eu falei, meu Deus, e eu passando mal já, porque eu não comia, né, eu já tava desmaiando de fome, porque esse povo, né, com dinheiro come muito tarde, né, e aí eu falava, gente, aí as minhas outras duas cunhadas tão fofas, falando, você quer um negocinho? Aí vão pedir o quê? Aí elas pediram risoto, eu falei, risoto também. Né? Aquela coisa, eu vou atrás, né? Aí eu só ria assim, né? Aí o Diogo, Fernanda, o que falar, tipo, você concorda. E aí, tipo, a primeira vez, né, você fica assim, né? Aí eu lembro que não comi nada, aí levantei... Doido pra chegar em casa... Não, aí levantei, aí o meu sogro na época... virou pra mim e falou assim, olha, eu adorei você é muito agradável. Claro, né, já tava com isso aqui doendo de tanto que eu ria, é óbvio que o homem ia me achar muito agradável. E aí eu falei, entrei no carro com o Diogo, e o Diogo, e aí? Todo mundo te adorou, você gostou deles? Aí eu falei, adorei, mas pelo amor de Deus, para no primeiro McDonald's que eu tô morrendo de fome, tô desmaiando. E outra, nunca mais eu fico quieta, porque agora eu vou falar, e vou comer também. E se eu derrubar, né? e se eu derrubar alguma coisa que se dane. E aí foi isso, sabe, Zilu? Vocês namoraram um ano? Namoramos 1 ano. Já foi pedido em casamento? Com 4 meses ele me pediu em casamento e aí a gente... Na lua de mel, eu engravidei da Malu. Nossa. Aí minha mãe ainda falou, Fernanda, pelo amor de Deus, curte a vida de casados. Mas o Diogo, ele queria muito ser pai. Muito. E vocês têm a mesma idade? Não, o Diogo é 4 anos mais velho que eu. Coisa, né? E aí eu engravidei da Malu, na lua de mel. Eu digo que a minha vida com o Diogo, a cada ano, é uma coisa diferente. Então, o primeiro ano a gente curtiu, viajou e tal. No segundo ano eu já estava casada com filha. Aí logo depois a gente já veio pra cá. Aqui. Aí veio o Matheus. Enfim, cada ano... a tua vida, acho que é aquela, tipo assim, eu acho que eu vivi isso durante os 20 anos. Não dava para parar pra pensar. Todo dia tem que... Não, e todos os dias que ele acorda, eu falo pra ele, Diogo, seu mantra. Aí ele fala, surpreenda-me. Porque é isso, gente. O homem tem que surpreender sempre a gente e a mulher também. Eu acho que o casamento é isso. É os dois lados, né? Porque o pessoal fala, casamento, a pessoa pensa, casei agora. Eu posso mostrar quem eu sou, do jeito que eu sou e dane-se. E não é assim, né? Na verdade, eu acho que eu mostrei quem eu era desde o primeiro dia, né? Eu tava lendo uma coisa que não sei quem falou que toda sexta-feira eles se arrumam, o casal se arruma um pro outro. Olha, que legal. Achei muito legal. Falar, acontece o que acontecer. Toda sexta eu me arrumo, não sei se eu vou sair, eu me arrumo pra ele se arruma pra mim. E isso é muito real, eu falei, gente, né? isso eu fui casada há 32 anos. Esses 32 anos nunca foi rotina na nossa vida. Que legal. Porque a gente fazia acontecer, a gente ia pra motel, a gente ia pra hotel, eles chegavam de um lugar e falavam, eu passava... Vou pegar dicas! Eu passava tanta vergonha, porque às vezes o motorista ia me buscar em casa, onde eu vou... Dona Zilu, a gente não vai falar, mas a senhora sabe, o cara estava comigo dentro do motel, eu falei, eita, o que tá acontecendo? O cara me deixava lá, porque eu ia chegar do show de surpresa, eu tava lá dentro esperando ele. Então, essa coisa tem que ter no casamento, porque é importante. É muito legal isso, porque... O dia a dia é desgastante, né? Muito, muito. E você sabe, Zilu, é muito louco, porque
a gente curte muito, assim, a família, sabe? A gente viajar com as crianças também, mas a gente tem esses momentos Vocês nossos viajam também. Os dois também, né? Também. Quer dizer, quase nunca. Quase nunca, mas é porque trabalho. que Não, mas é porque a gente viaja. Não, é que na ainda. verdade a gente viaja muito trabalhando. Então, eu sempre ia trabalhar, o Diogo me acompanhava. Mas ou quando ele vocês ia vão pro Brasil, vocês vão de férias. Não, a gente vai de férias, mas, por exemplo, o que a gente fazia? Sempre quando a gente ia trabalhar, né, ou eu ou ele, quando a gente tá, ou aqui mesmo, né, às vezes a gente vai para Nova York, eu tenho trabalho em Nova York, ou ele tem um trabalho fora de Orlando, então a gente acaba ficando mais 2 diazinhos lá, que são incríveis. Esses dois dias a gente faz valer por uma semana. Então a gente tem muito isso, muito essa troca. E viajar também com as crianças. Aí tem um dia que ele vai sozinho com o Matheus e eu vou com a Malu e a gente troca. O dia da mulher e o dia do homem. Vai você mas isso com que ele, você falou de se arrumar é muito bom mesmo, porque a gente sempre se arruma muito pro evento. E como é que é aquela coisa que eu falo assim, como meu marido gostaria que eu me vestisse, olha como eu me visto. Porque a gente vive dentro de casa, dentro de pijama. É verdade. Camisão, porque é um momento de relaxar. Ai, gente, né? Pijama, vou falar agora. Tá de pijama. Minha mãe, eu não. vou lá fora, levar o peru pra comer de pijama, pra fazer xixi de pijama. Essa história aconteceu 15 dias atrás. Gente, não contei isso, não liguei, vou te contar. Tá. Minha mãe virou pra mim, isso muito tempo atrás, virou e falou assim, ô Fernanda, eu fui dormir lá com ela em Niterói, e ela falou assim, Fernanda, minha filha, você dorme com esses pijamas assim com o seu marido? Você tem que comprar os camisolas no negócio. Falei, mãe, tudo bem, Eu tô sabe? acostumado. Falei, tá acostumada, porque vai tirar, ninguém nem vai ver qual pijama que eu tô, entendeu? Nem vai se ligar nisso, né? Aí, beleza, aí 15 dias atrás, gente, o Diogo virou pra mim e falou assim, Fernanda, pelo amor de Deus, esses pijamas seus não dá. Já tá muito desgastado, né? Compra um outro mais bonitinho, compra um de seda. Gente, depois de 13 anos. Ele reclamou, né? Aí eu falei, eu fiquei arrasada. Falei, Diogo, eu não tô acreditando nisso. Você nunca me falou. Falei, bem que mãe é fogo, né? Mas mãe ela já tinha me falado. Sabe. Aí na mesma hora, eles querem ver você peguei, agora, assim. fiz um FaceTime com ela e falei, mãe, você não tá entendendo. Diogo falou dos meus pijamas. Aí ele, Dona Elco, você me entende, né, Dona Elco? Só você mesmo pra me entender, tá vendo? Aí agora eu durmo de calcinha e sutiã, porque eu também não comprei pijama. O que você gosta? Você não gosta de ver ele arrumado, você não gosta de ver ele cuidado. Então ele também gosta de ver a gente, eles gostam, né? Então, mas era muito engraçado, porque todas as vezes que eu entrava, falava, comprar essa camisola não, gente, cara demais, vou comprar outra coisa. Sabe? Vou gastar dinheiro com camisola não. Não, eu quando era casada, eu tenho gavetas e gavetas de camisola. Mas eu achava que ele não ligava pra isso. Entendeu? Eu achava que não ligava. Então, assim, agora... Chegou a hora que ele falou, vem, tem que falar. Mas eu ainda não comprei a camisola, gente. Agora vamos de calcinha e sutiã, que se dane. Ô, Diogo, vou te dar uma dica. Compra aquela camisola que ela usa e dá de presente pra ela. Que ela vai usar, com certeza. Ai, você gente, voltaria pro Brasil? Não, pra morar não mais. Eu acho que eu não consigo mais até me encaixar, sabe? Eu saí do Brasil, eu tinha uma filha só. Agora tenho dois ela vem pra cá com 2 anos, ela se sente hoje americana. Sim, total. Mas é o que eu sempre falo, assim, sabe? Pra todo mundo, pra todos os imigrantes que eu sempre converso, eu falo, o nosso país é o Brasil. Então, quando a gente vê, né, as pessoas falando assim, nossa, você viu fulano? Fulano voltou pro Brasil, acho que não deu certo nos Estados Unidos. Gente, o país dele é o Brasil. Então, tem que todos que nós, eu acredito muito que todos nós estamos aqui nos Estados Unidos por escolha e por passagem, né? De passagem, na verdade. Exato. Mas eu não me vejo, assim, hoje em dia, morando lá. Né? Eu tenho muita... Até que eu acho que aqui a educação, a segurança, a gente está num nível bem maior. Eles estão, né, num nível muito maior do que o nosso. Apesar que o povo não tem igual ao nosso país, não né? E a comida? Gente, muito bom, adoro. Essa cultura, assim, você ensina para teus filhos? Super. Eles têm essa cultura do Brasil, como é, a língua, tudo? É ensinado isso dentro de casa? Tudo. Lá em casa, a gente só fala português com eles. Então, os dois falam, leem, escrevem também em português. Eu mesma alfabetizei a Malu. O Matheus foi aprendendo
ali na marra mesmo. E os dois falam muito também com os avós pelo WhatsApp. E aí a Malu tem uma história incrível que ela aprendeu a escrever porque ela falava assim: mãe, eu já falei com vovó, eu não sei ler em português. Mas a vovó escreve em português. Aí como é que ela vai saber? Tradutor, né? E aí, enfim, aí ela foi vendo as palavras, eu fui ensinando também, é importante, tudo. Né? Porque queira ou não então, somos, por mais que hoje teus filhos são cidadão americano, eles são também cidadão brasileiro. Sim, sim. Então eles vivem a cultura do nosso Brasil, assim. Mas eu não me vejo mais morando. Eu ficaria, assim, de repente, né, 2, 3 meses e tudo mais lá. Mas pra viver, eu acho que eu não conseguiria. Eu tenho muita vontade de viver um tempo na Europa, sabe? Quem não tem? Eu sou muito assim, Zilu, eu vivo aquele momento, sabe? Eu sou muito curiosa também, eu gosto do novo, eu gosto de descobrir, de ver, de saber cada país, a cultura de cada país, eu acho muito interessante. Tanto que tem o mantra em casa, surpreenda-me. Surpreenda-me. Entendeu? Muito bom esse mantra, viu? Gostei. Tem que surpreender, é o mantra né? Do Diogo, né? Não, é muito bom. E essa coisa de família é muito bom. E você, com certeza, todo dia você tem uma surpresa pra ele. Sempre. Eu acho que a minha vida nunca foi assim, de ter rotina, sabe? Até mesmo hoje, né, com todo o time da fundação, em todos os meus trabalhos. Às vezes a gente tem uma agenda que tem que cumprir, óbvio. Lógico. Mas a gente sempre vai e volta, aí tem uma coisa diferente pra fazer. E eu falo, bora que o gigante acordou. E aí a gente vai, sabe? E teus filhos têm essa coisa, essa natureza sua de tudo... festa ou não? Eles são mais... Tem. Eu acho que a Malu, ela é mais... O Matheus agora, ele sempre foi muito centrado, mais o pai. Mas hoje, quando eu vejo ele num quarto, você fala, então ele tá também, ele ali. se soltou. Ela já é mais, sempre foi mais Fernandinha ali. Depois do que ela viveu e tal, e tudo mais, esse bullying muito grave que ela viveu na escola, ela se fechou um pouco e agora ela tá nesse processo. Como que pode, né? Você põe o filho numa escola maravilhosa, onde você pensa que a gente nunca quer que os filhos, nossos filhos passem por isso. Mas eu nunca tive bullying, eu não convivi com pessoas que teve bullying, mas você contando, eu acho que é uma situação bem ruim para passar. É muito triste, né? Você vê como ser humano, assim, desde pequeno, né? Porque são crianças. E aí você vê essa maldade toda numa criança, você fala, nossa, não é possível. E às vezes você vê a criança que dorme um dia... são crianças fazendo bullying com as crianças, e você fala assim, gente, ela dormiu lá em casa ontem, como ela pode fazer essa maldade no dia seguinte? Mas enfim, eu acho que a gente tem mais aqui criar os nossos filhos, explicando, tendo muito diálogo com eles, colocando para eles que não façam o que você não gostaria que fizesse com você. Então eu, como mãe, tenho muito essa preocupação. Eu falo, cadê o fulano de tal? Que eu vejo que às vezes tem essa coisa de identificação, né, Zilu? Assim, às vezes uma amiguinha apresenta a outra para ela, né? Que ela se identifica até mais com a gente, tem isso. Exato. Se identifica até mais com essa do que com a outra própria que apresentou. Mas eu tô sempre cuidando, assim, cadê a outra? E tal, porque as meninas, elas são mais dramáticas, nossa, né? Nessa fase, então, meu Deus. Você sabe. Elas se acham adultas sem ser adulta, elas se acham dona da verdade e é um problema, né? Porque os pais têm que estar atentos e enxergar esse lado. Então lá em casa a gente mostra, assim, eu tenho 3, mas eu só tive problema de adolescência com uma, sabe? Que é a Vanessa, gente. Que a outra não, a Camila sempre foi muito... Mas é que é a mais nova. Ela fala, mãe, eu fui do meio, eu fui exprimida, eu não tive tempo pra isso, eu não tive frescura pra isso. E outra, ela já viu o que a filha mais velha passou, sempre que eu sou mais velha, entendeu? Então a minha irmã, ela não teve também nada. Por nada, quê? né? Não, mas eu era do babado, entendeu? Então, e hoje é engraçado, porque eu acho que depois que você vira mãe e várias coisas que eu vejo a Malu falando, fazendo, eu falo, meu Deus, eu fiz tudo isso com a minha mãe também. Então, na hora eu ligo, peço desculpa, eu sou uma pessoa maluca, sabe? Mas eu acho que a gente só entende a mãe da gente... Quando você é mãe. Quando você é pai, mãe, né? sabe? Ou pai.
E não, óbvio, né? Tem mulheres que escolhem também não serem mães e tá tudo ótimo também. E valorizem. Então eu sempre falo, valorizem mesmo a mãe de vocês. Mesmo. Porque eu acho que a mãe é aquela pessoa que vai estar ali para sempre, do seu lado. Como eu digo, eu usei essa frase um dia para a pessoa. Falei, mãe é uma só. E é para sempre. Não tem substituto. Eu acho que eu tenho um pai muito incrível para os meus filhos. O meu pai também sempre foi uma pessoa maravilhosa, né, na minha vida, enfim. Mas tanto que quando eu casei, eu entrei com meu pai e com a minha mãe. Com os dois. Que lindo. Porque eu honrei os dois da mesma forma. A importância dos dois na sua vida foi igual. Foi igual. Então, assim, é o que eu sempre falo para todo mundo. Vocês, jovens que ainda não casaram, levem os dois naquele momento, sabe? Exato. Mesmo que não sejam mais casados, mas levem os dois. Porque eu acho que se for importante para sua vida, tá, gente? Porque se não for também, não leve. Não leva. Não leva. Mas é difícil, né? É que adolescente tem essa coisa da vergonha do pai ou da mãe e acha que não é importante e né? Muito. E não interessa o que a mãe ou deixa de ser, é importante. E é engraçado isso. Cada história aí, mas... Você falou isso de adolescente, né? E a Malu, mãe, se comporta. Você acredita? Aí a gente fala, meu Deus, eu que criei, eu que eduquei, eu que fiz tudo, agora... Sabe, não me leva até a porta da escola, me deixa aqui, ali eu vou sozinha. Aí eu falei, pode deixar, Malu, vou me comportar. Aí eu vou, abaixo o vidro, Malu, I love you! Bem alto! Porque a gente tem que ser, eles têm que ter orgulho da gente pela forma que a gente sabe? Né? Então eu acho que é isso, assim, sabe? É viver sem se preocupar com os julgamentos, com o que as pessoas falam. Hoje eu não me preocupo com julgamento mais, não. Nem eu. Sou muito taxada, eu muito tô cagando. julgada. Eu tô igual a você. Fernanda, qual foi o seu maior desafio em Orlando? Nossa, foram tantos, Zilu, não foi? Mas conta um assim... Nossa. E fala, meu Deus, não sei como eu consegui. Eu acho que... eu já tive vários aqui, sabe? Mas acho que o maior desafio logo quando eu cheguei foi entender o GPS. Porque eu sou uma pessoa que não tem direção. Mas aí, antigamente a gente andava sem GPS, hoje depende dele pra tudo. Aí eu não sei, aí ele falava direita, eu ia pra esquerda. Gente, mas até hoje, você sabe que eu erro. Pensar em direita. Tem aqueles cruzamentos de círculos assim, aí eu falo, qual é o que eu vou, qual que eu vou? Pensei que era só Você fala, direita, Fernanda. Gente, direita e esquerda pra mim até hoje em português é difícil. E você pensar em left e right é difícil. Mentira. Eu fui casada com canhoto. Nossa, aí você se lascou. Direita eu vou pra esquerda eu vou pra direita. E era tão engraçado porque eu falava assim, Diogo, coitado, o Diogo Santos, gente. Falava, Diogo, esse GPS desse carro e tal. Ele falou, Fernanda, eles criaram um carro e falaram, esse carro é da Fernanda, vou acabar com o GPS dela. O desafio foi entender o GPS de Orlando. Muito. É tão fácil de andar aqui, né? Então, agora mas no começo era impossível. Eu não sei. Olha, eu me perdi. Aí eu entrava naquelas highways, essas estradas, gente, que são... E pra voltar? Então, aí eu já fui parar quase em Miami. Meu Deus. Uma vez. E entender que o carro realmente, gente, ele precisa de gasolina. Exato. Né? Eu já parei 2 vezes também aqui. Acabou a gasolina? Acabou. Meu Deus, acabou a gasolina. Comigo, eu tenho pavor. E a polícia atrás. E aí eu falava... Orava, e um calor, gente, um calor. E eu falei, meu Deus, não posso desmaiar, porque se eu desmaiar, eu vou ser presa e ainda levada para o hospital, né? E aí passou um pai americano, amiguinho, a filha conhecia a Malu, e ele falou, Miss Bonnie, né? Porque aqui o sobrenome é o último. Exato. Miss Bonnie, você precisa de ajuda? E eu falei, minha gasolina acabou. O cara me ajudou, gente, olha. É cada coisa.
Aí várias, assim. Eu já entrei, fui no aniversário uma vez, já entrei em festa errada, com bolo na mão. Você já foi em festa antes do dia, achando que estava com a data certa? Já aconteceu isso comigo. Já, sempre. E aí essas coisas, né, que às vezes você entra... Até hoje eu entro nos lugares, às vezes falando português, e aí me lembro que a pessoa olha assim... Né? E você continua falando, né, em português, e aí cai sua ficha e você fala, Fernanda, eles não falam português. Então, assim, eu acho que são desafios engraçados. O exército do GPS realmente, ó, meu Deus, foi suado pra mim, viu? E eu brigava com o GPS. Agora eu sei que não adianta, mas eu já briguei com o GPS, pegar ele e falar, não quero você, pá, jogar e quebrar o GPS. Gente, a gente foi separada na maternidade, porque é igual, né? Eu sou 220, eu sou... Hoje eu tô mais... O pessoal fala, calma, minha filha fala, calma você, mãe. Da onde eu falo, hoje eu sou bem calma, perto do que eu era. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai vendo que não adianta, é besteira. Ai, muito bom. Hoje, hoje, eu tenho que falar uma coisa antes do final, Pode gente. falar. Eu tô muito feliz mesmo, mais uma vez eu falo, de estar aqui, sabe? Mas, vou levar pra casa. Vou levar. E muito ainda, né? Eu acho que quando eu fazia TV Globinho, meu cabelo era parecido com a Vanessa e as pessoas falavam... tem essa história que você parece com a Vanessa, né? E as pessoas falavam, olha... É a Vanessa, já tirei foto achando que era a Vanessa. Como é que foi no carnaval que você estava lá? No carnaval eu estava na homenagem do Boni, na Beija-Flor, com um barrigão gigante. E o menino falava lá de baixo. Não, e a Vanessa é Beija-Flor, né? E ela estava grávida na época também. Ela já na Beija-Flor como ali no chão, como rainha e tudo. E o menino falava, Vanessa, não acredito. Vanessa, você e ela tá grávida aqui. do João e você grávida e eu grávida do Matheus. E o outro falava do lado, não é a Vanessa, é a Fernanda Pontes. E o outro falava, Vanessa, e ele chorava. E o outro do lado falava, é a Fernanda Pontes. E você não tentava explicar pra ele? Não. Aí o Diogo falava assim, Fernanda, ele tá tão emocionado, finge que você é a Vanessa, você vai fazer ele feliz. Aí eu, Vanessa, Viu, Vanessa? Olha isso. E hoje, conhecendo mais ainda você, que eu já te admirava, eu fico muito, muito, muito feliz. Aí você encontra em eventos. Pois é. Hoje aqui para essa entrevista, mas a gente precisa de marcar alguma coisa. Não, agora eu já sei o caminho da sua casa, você tá lascada. Eu tenho que aprender o seu, né? Olha, gente, esse papo tá muito legal. A gente, se deixasse, a gente ficaria acho que a tarde toda aqui batendo esse papo, essa troca. E eu adorei. Eu tô muito feliz de estar hoje aqui falando com você, sabendo um pouquinho, gente, porque isso não é nada da vida dessa mulher. Essa mulher é assim, ó. Mas quero muito, muito te agradecer. Tô muito feliz de ter você aqui comigo, com esse sorriso lindo, esse batom vermelho, que ninguém pode passar, né? Todo mundo pode usar esse batom vermelho, linda, maravilhosa. E eu tô feliz mesmo, de verdade, por você estar aqui. Foi muito emocionante. Muito, muito obrigado. E que Deus continue te abençoando, abençoando a sua fundação, que é uma coisa muito importante. A gente vai deixar aqui o nome da tua fundação. Eu quero estar lá, próximo evento dessa fundação, eu quero estar lá com você. Porque isso é muito bom, o que você faz, é lindo, é maravilhoso. Por isso que você é uma pessoa tão agraciada por Deus, por você trazer ajudar, né, tantas pessoas, tantas vidas aí que precisa. Muito, muito obrigada, Fernanda. Sucesso, viu? Se Deus quiser, sucesso pra nós, né? Coisas de eu tô engatinhando, você já tá lá, eu tô engatinhando, mas eu vou lá, tá? Sucesso mesmo, viu? Você é maravilhosa. Obrigada. Me senti em casa, gente. Mas você tá em casa, por favor. Amei. Olha, vou ficar, tá? Olha, botei o pé no sofá. Pode ficar à vontade. Vocês gostaram desse bate-papo aqui? Então, ó, se inscreva aí no meu canal Coisas de Zilu, porque vai vir muito mais coisas aí pra vocês, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.